Olá, amigos. Eu estou estudando para as atividades que terá na instituição em que estou estudando necrópsia. E aí será o sistema muscular, né? Então, eu estou aqui focada no assunto do sistema muscular e vou compartilhar com vocês, caso seja do interesse de vocês estudar, vamos lá comigo, tá? Já deixa o seu joinha, que é uma coisa muito importante. Comenta o que você está estudando, se você gosta desse assunto, se você precisa estudar esse assunto, qual é a sua dúvida, de onde você é, o que é que você faz, qual a sua profissão ou curso, e por aí vai. Comenta aí. E aí vamos lá. O que é o sistema muscular? Eu procurei aqui e o site que eu consultei foi esse aqui, ó. O site aqui, ó. ubra-to.br. Acho que esse é de Tocantins, TO, Departamento de Morfologia. É o professor Heitor Abreu de Oliveira Dantas, tá? Vamos lá. São estruturas individualizadas que cruzam uma ou mais articulações ou pela sua contração, são capazes de transmitir movimento. Este é efetuado por células especializadas, denominadas fibras musculares, cuja energia latente ou pode ser controlada pelo sistema nervoso. Os músculos são capazes de transformar energia química em energia mecânica. Energia química seria que a gente ingere, né, a luz solar, tudo que vira alguma química no nosso corpo vai se transformar depois também em energia mecânica, vai contribuir para a nossa mecânica, que é o nosso movimento. O músculo vivo é de cor vermelha, essa coloração denota a existência de pigmentos e de grande quantidade de sangue nas fibras musculares. Os músculos, então, representam 40 a 50% do peso corporal total. Os músculos estriados, que atuam sob o domínio da vontade, são os músculos voluntários. E os músculos lisos, que se contraem independente da nossa vontade, são os músculos involuntários. Os tipos de músculos são músculo liso, que vai ter a sigla ML, um músculo cardíaco que tem a sigla MSC e um músculo estriado esquelético que tem a sigla ME. Existem diferenças entre eles quanto à microscopia, que é a localização e voluntariedade. No primeiro caso, o cardíaco e o esquelético apresentam um aspecto de estrias pelo posicionamento das miofibrilas no sarcômero, que é a unidade funcional muscular. No liso existe uma disposição diferente, este último está presente na parede da maior parte das vísceras ocas do corpo, como estômago, intestino, bexiga urinária. Então, o músculo liso vai estar aqui, nas partes das vísceras ocas, vasos sanguíneos, etc. O cardíaco e o esquelético, como os próprios nomes sugerem, localizam-se no coração ou miocárdio e também presos ao esqueleto, respectivamente. A única contração que se dá de forma voluntária é a do músculo estriado esquelético, que é ME, ok? Olha aí, músculo cardíaco, presente no miocárdio, músculo esquelético, presente aqui. Aqui nesse exemplo vai estar presente no braço, tá? Aqui vai ser o músculo braquial, né? O do braço. E o músculo liso, que vai estar aqui, por exemplo, no estômago, né? Aqui, ó. Agora, uma parte muito importante que a gente precisa saber é a função de cada músculo, né? De cada músculo, não, função geral dos músculos. Primeiro que ele produz movimentos corporais, então movimentos globais do corpo, como andar e correr, esses são exemplos, né? Outra função, estabilização das posições corporais. A contração dos músculos esqueléticos estabilizam as articulações e participam da manutenção das posições corporais, como a de ficar em pé, a de sentar. Outra função, regular o volume dos órgãos. A contração sustentada das faixas anelares dos músculos lisos, como os esfíncteres, pode impedir a saída do conteúdo
de um órgão oco. Então, essa tem essa propriedade de regular o volume dos órgãos. Ele contrai, né? Um movimento de substâncias dentro do corpo, que aí vai ser as contrações dos músculos lisos, das paredes dos vasos sanguíneos, que regulam a intensidade do fluxo sanguíneo. Esse tipo de músculo também pode mover alimentos, né? No caso do lado do estômago, urina, também gametas do sistema reprodutivo, que já vai ser na parte da mulher no útero e no homem na próstata. Os músculos esqueléticos promovem o fluxo da linfa e o retorno do sangue para o coração. Também tem a propriedade de produção de calor. Quando o tecido muscular se contrai, ele produz calor e grande parte desse calor liberado pelo músculo é usado na manutenção da temperatura corporal. Então tem essas propriedades aí, essas funções, essas características. Vamos agora para a classificação dos músculos, que vai se classificar pela situação, aí as superfícies superficiais ou cutâneas, que são logo abaixo da pele e apresentam no mínimo uma de suas inserções na camada profunda de derme. Estão localizadas na cabeça, crânio e face, pescoço e na mão, que seria aí a região hipotenar da mão. Um exemplo aí vai ser o platismo, né? Quando é superficial ou cutâneo, um desses exemplos é o platismo. Aí você dá um Google, você vê que o platismo, esse aqui, ó, dá pro pescoço, pega aqui no queixo e vai para baixo, tá? Aqui tem o em perfil, ó. Aqui é o platismo, tá bom? A região hipotenar da mão é isso aqui, ó. Tá vendo? Aí, no caso, a região hipotenar vai ser a região da una, que pega a una aqui para baixo, tá vendo? Esse aqui, hipotenar. Atenar é essa do rádio. Temos agora também os músculos profundos ou subaponeuróticos, que são músculos que não apresentam inserções na camada profunda da derme e na maioria das vezes se inserem em ossos localizados abaixo da face superficial, como por exemplo o pronado quadrado. Olha aí o músculo profundo ou subaponeurótico é o pronado quadrado aqui embaixo dessa face aqui. É um exemplo, né, de um músculo profundo. Também temos os que são classificados quanto à forma, que são os longos, encontrados especialmente nos membros. Os mais superficiais são os mais longos, podendo passar duas ou mais articulações uni ou biarticulares. Por exemplo, o bíceps braquial. Vamos ver, ele é um músculo longo. Olha o bonequinho que tem o bíceps braquial. É aqui, ó, na parte anterior, né? Anatomicamente a gente pode perceber que tá para frente. Também temos quanto à forma quando é curto, que encontra-se nas articulações cujos movimentos têm pouca amplitude, o que não exclui força nem especialização, como os músculos das mãos. Aí você consegue ver quer dizer, todos os músculos das mãos, que tem o oponente do polegar, né? Na parte onde você encontra o polegar. Tem o adutor curto do polegar, o flexor curto do polegar. Então, olha só como ele está separadinho, você consegue perceber pela ligação com o nome. O adutor curto do polegar é esse daqui, mais para frente. E embaixo dele nós temos o flexor curto do polegar, o adutor do polegar, os músculos lumbricais entre as falanges, o flexor curto do dedo mínimo, o adutor do dedo mínimo, que é na região da una. Esse de cima que eu falei agora eram os músculos superficiais da mão esquerda e com a visão palmar. E agora nós vamos ver uma visão dorsal dos músculos profundos da mão esquerda, que começa com o oponente do polegar, o abdutor do polegar, que são os mesmos que aparecem aqui, só que na visão dorsal. O ligamento é esse aqui branco
pisometacarpiano, o ligamento pisometacarpiano. Aqui é o oponente do dedo mínimo, então vocês conseguem ver que é a região dorsal da mão esquerda. Quanto à forma, temos também os largos, que caracterizam-se por serem laminares. São encontrados nas paredes das grandes cavidades, como o tórax e abdômen. E o exemplo aí prático é o diafragma. Ele é um músculo que tem a forma larga. E quanto à disposição da fibra, temos reto, transverso e oblíquo. Quando o músculo é reto, paralelo à linha média, como o reto abdominal. Tem o transverso perpendicular à linha média, que é o transverso abdominal. E o oblíquo, que é o oblíquo externo, né? Um exemplo, ele é diagonal à linha média. Olha aí o músculo oblíquo, o músculo transverso abdominal, o músculo oblíquo interno, o músculo reto abdominal. Esse daqui, bem fácil. Classificação quanto à função, temos agonistas, que são os músculos principais que ativam um movimento específico do corpo. Eles se contraem ativamente para produzir um movimento desejado. Exemplo aqueles que realizam a flexão do cotovelo. O agonista é o bíceps braquial, que a gente já viu mais cedo. Nós temos os antagonistas, que são músculos que se opõem à ação dos agonistas. Quando o agonista contrai-se, o antagonista relaxa progressivamente, produzindo um movimento que é suave. Então, se nós temos o bíceps braquial como agonista, antagonista será o tríceps braquial. Olha só, o tríceps braquial fica na parte posterior. Olha ele aqui também e aqui também, em verde. Então, quando o bíceps contrai, o tríceps relaxa e vice-versa. Tem os músculos sinergistas, que são aqueles que participam auxiliando a movimentação principal ou estabilizando as articulações para que não ocorram movimentos indesejáveis durante a ação principal. Por exemplo, no mesmo exemplo, os flexores e extensores do punho contraem-se, mantendo estáveis as articulações do punho e do cotovelo. Temos os fixadores, que estabilizam a origem do agonista de modo que ele possa agir mais eficientemente. Eles estabilizam a parte proximal do membro quando move-se para a parte distal. Os músculos, eles têm nomenclatura com a derivação de vários fatores. E aí podemos ter fatores fisiológicos e topográficos. Aí temos na primeira parte a apelação, né? Como o extensor dos dedos é um exemplo de um nome, né? De uma nomenclatura de uma parte aí dos músculos que são denominados pela ação. Temos também a ação associada à forma, que, por exemplo, temos o pronador redondo e pronador quadrado. Temos também os flexores, né? No caso, temos os músculos que têm o seu nome pela ação associada à localização. Flexor superficial dos dedos. Então, está nos dedos, né? Um flexor, ou seja, a ação que se associou à localização nos dedos. Temos também pela forma do músculo, que seria o exemplo aí, o músculo deltoide, que parece uma letra grega delta. Nós temos também pela localização mesmo no corpo, que seria aí um exemplo a tíbia, tibial anterior, né? Um músculo que fica aí na tíbia. E temos pelo seu número de origem. Então, temos o exemplo disso, bíceps femoral e tríceps braquial. Então, seria o número Aí no Google, né, no Wikipedia, nós temos aí o porquê que se chama bíceps. É porque é uma frase latina, né? Bíceps braquial é uma frase latina que significa braços de duas cabeças.
e refere-se ao fato de que o músculo consiste em dois feixes de músculo, cada um com sua própria origem, compartilhando um ponto de inserção comum perto do cotovelo conjunto. Então é isso. O bíceps ele tem dois feixes de fibra. O tríceps seriam três feixes de fibra. Então, três inserções, né? Temos também os componentes anatômicos dos músculos estriados, que tem o ventre muscular, que é a porção contrátil do músculo, constituída por fibras musculares que se contraem, e constitui o corpo do músculo, uma porção carnosa. Temos também o tendão, que é um elemento de tecido conjuntivo, rico em fibras colágenas e que serve para a fixação do ventre em ossos, no tecido subcutâneo e em cápsulas articulares. Possuem aspecto morfológico de fitas ou de cilindros. Temos também o aponeurose, que é uma estrutura formada por tecido conjuntivo, membrana que envolve grupos musculares. Geralmente apresenta-se em forma de lâminas em leques. Olha só aí a aponeurose da lombar. Tá vendo como parece uma lâmina, um leque? Também nessa parte dos componentes anatômicos dos músculos estriados, temos as bainhas tendíneas, que são estruturas que formam pontes ou túneis entre as superfícies ósseas sobre as quais deslizam os tendões. Sua função é conter o tendão, permitindo-lhe um deslizamento fácil. E temos, por último, as bolsas sinoviais, que são encontradas entre os músculos ou entre um músculo e um osso. São pequenas bolsas forradas por uma membrana serosa que possibilitam o deslizamento muscular. E vamos para os componentes anatômicos do tecido conjuntivo, que é a fáscia superficial, que ela vai separar os músculos da pele. Temos a fáscia muscular, que é uma lâmina ou faixa larga de tecido conjuntivo fibroso, que abaixo da pele circunda os músculos e outros órgãos do corpo. Temos o epimísio, que é a camada mais externa de tecido conjuntivo, que circunda todo o músculo. Temos o perimísio, que circunda grupos de 10 a 100 ou mais fibras musculares individuais, separando-as em feixes chamados fascículos. Os fascículos podem ser vistos a olho nu. O endomísio, que é um fino revestimento de tecido conjuntivo que penetra o interior de cada fascículo e separa as fibras musculares individuais de seus vizinhos. Eu vou mostrar para vocês esses componentes anatômicos do tecido conjuntivo por uma imagem. Peraí. Prontinho, gente. No músculo, nós temos essa parte assim, ó. Que vai ser o quê? Vai ter o epimísio. Aqui essa parte é o músculo inteiro. Temos o perimísio, que é essa partezinha dentro aqui interna. E nele, no perimísio, nós encontramos o endomísio. E aí, dentro do endomísio, temos os fascículos, né? E aí, nesses fascículos, temos o endomísio aqui. E aí, dentro do endomísio, tem essas partezinhas em azul aqui. Aqui são os perimísios. Aqui é o perimísio, onde estão os endomísios, né? Cada um aqui é um endomísio. E por dentro, você vai encontrar isso aqui, ó. Que é o conteúdo do músculo. Dentro do endomísio vai ter a fibra. E por último, temos a classificação dos tipos de contrações. E temos a contração concêntrica, que o músculo se encurta e traciona outra estrutura, como um tendão, reduzindo o ângulo de uma articulação. O exemplo disso é que ao realizar a extensão do quadril pela contração do músculo quadríceps femoral. Aí, esse músculo do fêmur, né, que é o quadríceps, ele contrai e se estende, ou seja, relaxa o músculo do quadril e vice-versa. Então, seria isso aí, uma contração concêntrica.
Temos aqui a contração excêntrica, quando aumenta o comprimento total do músculo durante a contração. Um exemplo, no mesmo músculo é o retorno da contração do quadríceps até o estado de relaxamento, onde esse músculo contrai-se lentamente para segurar a volta do movimento. E temos a contração isométrica. Eu vou mostrar para vocês uma imagem disso, tá? Que ela serve para estabilizar as articulações enquanto outras são movidas ou para sustentar um objeto em uma determinada posição no ar. Ele gera uma tensão muscular sem realizar movimentos. É responsável pela postura e sustentação de objetos em posição fixa. Um exemplo é se na contração do primeiro exemplo o indivíduo parar no meio do movimento sustentando o peso, então terá aí uma contração isométrica. A contração isométrica seria se você mantivesse a coxa em flexão. Isso é uma contração isométrica. A contração concêntrica é quando encurta-se a. Aqui, se você parar para entender, você vai perceber que a concêntrica e a excêntrica são quando elas estão em fase de movimento, né? Objetivamente falando, na concêntrica, essa parte aqui, ela vai se aproximar, né? Os músculos as inserções musculares vão se aproximar. E aqui elas vão se afastar, vai estender, né? Alongar-se. Então, é uma fase do movimento em que se aproxima, né? A coxa se aproxima aqui da parte da perna e aqui é quando ela vai se alongar, ou seja, vai se distanciar, vai se afastar. Enquanto a excêntrica é uma atividade de desaceleração, essa aqui é de aceleração. Essa é mais rápida, porque ela vai aproximar as inserções musculares. E essa daqui, ela vai ser desacelerada, porque ela vai afastar as inserções musculares. É mais ou menos isso que é. Essa isométrica, ela é de manter a posição, né? Aqui é um exemplo, aqui está mostrando a coxa, mas também pode ser a contração muscular do braço, por exemplo. É isso aí, isso aqui foi um fichamento, né, um resumo que o professor Heitor Abreu disponibilizou na internet e eu compartilhei com vocês agora aqui pelo meu canal do YouTube. Se você gostou, deixa o like, por favor, ajude este canal sempre com o seu comentário, o seu compartilhamento, o seu like e sua visita, que são muito importantes. Beijos, Deus abençoe. Tchau.